Estudar psicanálise não me deixou mais confiante, não me deixou mais forte, me deixou mais responsável, sabe? Isso é mais pesado do que parece. Hoje eu quero te contar 5 coisas que eu parei de fazer depois de entender o funcionamento do inconsciente. Talvez algumas delas ainda façam parte da sua rotina e talvez você ainda não esteja disposto a abrir mão delas. Essa é delicada. Eu parei de tentar salvar todo mundo. O desejo de salvar pode até parecer virtuoso, mas muitas vezes vem de uma necessidade inconsciente de ser indispensável ou até mesmo de manter o controle. Na psicanálise eu aprendi que quem tenta salvar todo mundo geralmente não aprendeu a suportar o abandono. Então, cria vínculos baseados em dependência. Mas isso não é amor, sabe? Isso é uma troca inconsciente. Tentar salvar as pessoas é conhecido como a síndrome do salvador. É uma compulsão por ajudar que pode exaurir sua própria saúde mental, financeira e física. Crucial entender que não se pode mudar quem não quer ser salvo. Apoiar sem se sobrecarregar e respeitar a autonomia alheia, com certeza é o caminho mais saudável. E aqui estão pontos chaves na tentativa de salvar o outro. O limite da ajuda é quando você ajuda, quando é solicitado. Enquanto salvar é você assumir a responsabilidade pelo problema do outro, o que retira a autonomia dele. E os riscos, da síndrome do salvador é que ao sacrificar a própria vida, tempo e energia pode gerar em nós uma sensação de frustração, exaustão e sensação de fracasso. Antes de tentar salvar alguém, é necessário salvar a si mesmo. E a gente precisa de definir limites claros para tentar salvar a nossa paz e a nossa saúde mental. E eu entendi também que as pessoas mudam porque elas querem mudar. Você, por exemplo, deve ter tentado já ajudar alguém que não queria ajuda, que não queria mudança e você apenas se desgastou. A gente deve oferecer apoio sim quando a situação pede, mas também permitir que os outros enfrentem as suas próprias batalhas, pois o crescimento pessoal surge da superação de dificuldades. E a verdadeira ajuda é a gente dar o suporte, não a gente solucionar a vida do outro. Uma outra coisa que eu também aprendi é que eu parei de culpar o outro automaticamente, sem antes refletir. A psicanálise, ela desmonta uma ilusão bem confortável para nós. A de que o problema está sempre fora e que a maior parte dos nossos problemas são culpa do outro. Por exemplo, quando algo desagradável acontece, uma situação que me deixou desconfortável, uma fala, eu não o culpo automaticamente e transfiro para o outro a responsabilidade daquilo que eu estou sentindo naquele momento, sabe? Mas eu busco dentro de mim o porquê que aquilo me incomodou tanto. Freud chamou de projeção aquilo que nós rejeitamos em nós, mas enxergamos no outro. Aquela irritação desproporcional, sabe? Aquele julgamento exagerado. Se a atitude de uma pessoa te irrita tanto, repense se é somente porque aquilo é considerado um absurdo diante do que você considera certo ou errado. Ou se a atitude dela é apenas um espelho daquilo que você tem dentro de você, mas ainda reprime, ou que você faz parte do seu passado e você não quer nem sequer lembrar que teve aqueles sentimentos dentro de você. Porque é muito fácil a gente responsabilizar o outro, não é mesmo? Por todo e qualquer sentimento ruim que surge dentro de nós. E a nossa tendência natural é essa, sempre responsabilizar o outro por tudo, sem sequer refletir. E na psicanálise eu aprendi que a responsabilidade por aquilo que eu sinto é totalmente minha. Aristóteles dizia que conhecer a si mesmo é o princípio da sabedoria prática, mas é mais fácil a gente analisar o outro do que suportar a nossa própria sombra. E eu percebi que muitas das minhas críticas eram apenas espelhos. E isso significa que nem toda atitude nossa desproporcional, toda a nossa reação intensa é justiça. Às vezes é a nossa ferida interna querendo pedir palco. Outra coisa também que me aconteceu é que eu parei de acreditar que entender é a mesma coisa que mudar.
Você pode ter um insight, ler livros de excelentes autores, podcasts incríveis, você pode ser um expert em inteligência emocional, em teologia, em filosofia, mas tudo isso não garante a cura. A gente pode entender toda a nossa infância e continuar repetindo padrões. Freud falava da compulsão à repetição. A mente, ela insiste no conhecido mesmo que seja doloroso. Por isso que às vezes nós tentamos mudar, fazer escolhas melhores, relações melhores, mas sempre caímos na mesma armadilha. Porque o inconsciente, ele não se transforma apenas com uma informação, mas com um trabalho psíquico. E por sinal, é um trabalho de formiguinha, que exige de nós paciência, tempo e resiliência. Eu percebi que autoconhecimento exige prática, exige tempo e confronto constante. E que não torna mais fácil a nossa vida, mas mais direcionada, mais intencional. Eu costumo dizer que aprendemos a vigiar mais parecido com o que as escrituras sagradas pedem, porque o nosso conceito sobre vigiar é muito raso, muito superficial. E quando a Bíblia fala de vigiar e orar, ela não pede apenas que a gente vigiemos para que a gente venha nos defender do nosso inimigo, mas também para a gente se defender dos nossos próprios impulsos e sombras. E se você tenta mudar, mas sempre cai no mesmo erro, insista mais um pouco. Não desista de você, porque cada dia que você insiste, você está se tornando um pouco melhor, mais treinada a passar por aquilo e melhor a cada tentativa e erro. Nessa fase é normal passar aquele tipo de pensamento assim na sua cabeça: isso não tem jeito para mim. Eu não mudo nunca. Isso para mim parece inalcançável. Parece agora, mas cada vez que você insiste, você vai ficando mais experiente e da próxima vez você vai ter mais uma maneira que você aprendeu de como não errar. Você já se tornou mais experiente. Depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu também parei de confiar cegamente na minha emoção. Eu sempre tive muito cuidado com isso, até porque, como cristã, a gente já tem alguns princípios, a Bíblia já nos ensina muito sobre isso. Mas a psicanálise veio para refinar ainda mais, sabe? Porque a gente vive numa cultura, não sei se você percebeu, mas que idolatra a autenticidade emocional. O que você sentiu é verdade. Ouve o seu coração. Ouve o seu sexto sentido. E não é tão simples assim. Inclusive, a gente precisa de ter muito cuidado com isso. A emoção pode ser uma repetição, pode ser uma transferência, pode ser um eco da infância. Você sabia que nós podemos não ir com a cara de alguém só porque alguma característica daquela pessoa te faz lembrar uma outra pessoa que te fez mal no passado? Ainda que você não lembre, mas o seu inconsciente associa. E você acha que é o seu sexto sentido, que algo está te dizendo que aquela pessoa tem más intenções. E muitas das vezes nem é. Às vezes é apenas uma mentira que a sua emoção está te contando. Um colega uma vez contou que ele estava em um atendimento e a pessoa, ao se sentar na cadeira, no consultório, ela olhou para a parede e naquele exato momento ela se fechou totalmente, cruzou os braços, recolheu as pernas. E no decorrer daquele atendimento ele descobriu que aquela cor que estava na parede era exatamente a mesma cor do quarto onde aquele rapaz havia sofrido abuso. Uma cor despertou um gatilho naquele rapaz. Você entende como que nem toda emoção ou medo está relacionado ao presente? Nem toda raiva ou antipatia é sobre quem está na sua frente? Sêneca já dizia que a ira é uma breve loucura. Já a psicanálise diria que muitas emoções são roteiros inconscientes se repetindo. Hoje, quando algo me afeta demais, eu não confio imediatamente, eu investigo. E essa é a quinta coisa, mas temos um bônus no final do vídeo. Eu parei de romantizar sofrimento. Existe uma estética do sofrimento. Existe uma forma de sofrimento que a gente aprende a admirar. A pessoa que aguenta tudo, que nunca para, que resolve o problema de todo mundo, trabalha até a exaustão e diz que está tudo bem. A gente aprende a chamar isso de força, não é?
mas nem sempre é. Existe uma diferença muito grande entre ser resiliente e se ignorar. Resiliência é a gente atravessar momentos difíceis, mas também depois se permitir descansar. Agora, quando você ignora o próprio cansaço, quando sente culpa por descansar e quando acha que lazer é perda de tempo, isso não é sinônimo de força. Apenas nos ensinaram errado. Muita gente aprendeu lá atrás que só era valorizada quando ela produzia, quando ela ajudava ou quando suportava. Então ela cresce achando que precisa estar sempre resolvendo algo para merecer existir. No bônus eu tenho a sexta coisa, que é eu parei de chamar tudo de trauma. Existe uma inflação do termo trauma. Mas nem toda frustração é trauma, nem toda decepção é abuso, nem toda crítica é violência psicológica. Quando tudo vira trauma, ninguém amadurece. Existe dor estruturante, gente. Existe frustração necessária, existe limite que forma caráter. Confundir frustração narcísica com trauma real impede o crescimento. E quando eu falo narcísica, não é sobre aquela pessoa que foi diagnosticada, mas se você não sabe, todos nós possuímos um certo grau de narcisismo, considerado saudável primário, que é necessário para a nossa autoestima, para o nosso amor próprio, mas que pode rejeitar a frustração. Isso pode incomodar algumas pessoas, mas a maturidade exige essa distinção. Nenhum protagonista se fez responsabilizando o outro por suas mazelas. Você pode não ter escolhido onde nasceu, onde cresceu, a família a qual faz parte, mas hoje como adultos podemos escolher quais caminhos iremos colocar os nossos pés. Se não fosse Golias, Davi seria um desconhecido para nós. Continuaria sendo um pastor de ovelhas escondido atrás das malhadas, um rapazinho de aproximadamente 17 anos, que ninguém acreditava nele, nem seus próprios irmãos. Ele não teria tido as experiências que ele teve com Deus, ele não teria deixado tantos exemplos para nós, os salmos escritos que hoje nos ensinam tanto. Podemos aprender tanto com seus erros e acertos. As experiências de Davi seriam limitadas. Eu te espero no próximo vídeo. Fique bem.